Nesta aula, iremos definir as configurações de mapeamento entre as entidades da camada de aplicação com a de negócio. E também faremos as configurações de injeção de dependência de todos os serviços de negócio e repositórios que injetamos ao longo da construção das camadas, não é? Além da própria de contexto. Muito bem. Na pasta aqui de configurações que nós tínhamos criado, vamos criar aqui as duas classes que vamos fazer essas configurações, ok? Então vamos lá. A primeira é automapper config. Automapper config. E dependency injection.config. Vamos lá. Maravilha. Ou, se você preferir, pode colocar DI config também. Ok. Bom, essas classes, elas vão ser estáticas, ok? Então, public static. Iremos estender isso, né? Então, por isso, static. Ok? Maravilha. Bom, aqui no Automapper, antes da gente fazer o código aqui, vamos relembrar aqui que nós temos a camada de apresentação, certo? Ou de aplicação, e temos a camada de, aqui embaixo, de business, de negócio, não é? Onde faz esse mundo aqui, interpreta o que reflete no banco de dados, ok? E aqui é o mundo que reflete para o externo, tendo, então, eu não consigo, por exemplo, colocar esse objeto produto com o melhor, né? Melhor dizendo aqui, a view model, né? Eu estou aqui a apontar para controller, mas é aqui na view model. Eu não consigo pegar esse objeto produto view model e mandar persistir na base de dados como aqui é de produto. Eu tenho que, na verdade, fazer eu tenho que fazer um mapeamento. Eu tenho que olhar para as propriedades desse objeto e mapear para as propriedades desse objeto, que algumas vezes são diferentes. E alguns possuem um e não possuem outro. Então, quando você se trata de objeto, para persistir na base de dados, eles têm que estar corretos, com as informações corretas, com os nomes corretos. Por isso existe essa questão de mapeamento. E para fazer um mapeamento, você pode fazer de duas formas. Uma, utilizar bibliotecas externas, como, por exemplo, o Automapper, que é o que a gente vai usar aqui. Existem outros concorrentes que fazem a mesma coisa, e vocês podem usar tanto um quanto o outro, não é? Mas também você não é obrigado também a usar uma biblioteca externa para fazer esse mapeamento. Você mesmo pode vir aqui em produtos e criar um método aqui de mapeamento que vai receber aqui o produto view model e converter você faz os devidos apontamentos campo a campo e entregar o resultado final aqui para o Entity Framework fazer a persistência, ok? É possível, pode-se fazer isso. Mas por facilidade, por recursividade, é muito comum usar essas bibliotecas externas que eu mencionei, ok? Então vamos lá. Vamos antes de avançar, vamos aqui adicionar aqui a biblioteca do Automapper aqui na aplicação, tá? Então, no caso aqui, eu vou usar a versão 16, tá bem? Assim como eu fiz com a outra biblioteca, eu já vou usar aqui pelo CS Project, que é mais prático, né? Mas você pode vir aqui no Package Menu Console e colocar Automapper e pegar até a última versão, que provavelmente já vai estar superior a essa, ok? Muito bem. Vamos então aqui a como fazer esse mapeamento aqui dentro do Automapper, tá? Primeira coisa que tem que se fazer, na verdade, o Automapper não precisa ser estático. O Dependency Injection sim, mas o Automapper não. Por quê? Porque o Automapper, ele na verdade herda de Profile.
E profile é uma classe do Automapper, tanto é que ele pede aqui para você adicionar aqui o pacote do Automapper e ele já reconhece, tá? E as configurações, elas devem ser feitas dentro do construtor, ok? Então, criamos aqui o construtor e colocamos o código, tá? Vou dar um exemplo aqui. A gente usa o comando aqui create map, né? E a ideia é que a gente coloque a classe de negócio e a classe de aplicação, no caso aqui essa DTO. Então, é simples assim, e você pode fazer, você durante o processo de CRUD, a gente sabe que existe a necessidade de fazer mapeamento tanto do view model para o objeto de negócio, como o objeto de negócio para a view model, no caso de consulta, certo? Então, por isso que a gente usa o parâmetro aqui de reverse map, certo? Como aqui a gente vai escrever de forma descritiva, eu vou colocar aqui agora o de endereço, o morada, né? Mais conhecido em Portugal, o morada, tá? Vou colocar aqui o escrito para não. Já coloquei para um, tem que colocar para outro, né? Aqui, vou colocar morada, ok? Então nós temos também a capacidade de reversão aqui. Obviamente que a gente faria exatamente igual para produto, mas produto, por acaso, nessa situação, vai ser um bocado diferente. Por quê? Nós vamos ter que acrescentar aqui membros. Por exemplo, aqui usar o for member e também, obviamente, o reverse map. Tá? Que é isso? Nós criamos, vocês lembram que a gente criou essa propriedade a mais lá na supplier, no produto, nós colocamos lá uma propriedade a mais. E aqui, no caso, a gente também tem que adicionar essa propriedade para que o mapeador entenda, né, do que se trata. Então, a gente está falando que aqui a gente vai no supplier e pega o nome e para atribuir a essa propriedade supplier name aqui, ok? Nesse caso, houve essa necessidade de mapeamento, tá bem? Dizer a origem, né, de onde vem e o que faz. Isso daqui é só apenas um recurso a mais aqui para garantir, né, em caso de vazio. E é isso, tá bem, irmão? É bem simples o mapeamento, mas normalmente é simples assim, como os de cima aqui. Esse caso aqui foi realmente porque nós quisemos acrescentar uma propriedade a mais, então nós temos que tratar isso. Ok? É bem simples. Depois a gente vai fazer a chamada, depois a gente vai ter que ir lá no program para, de alguma forma, fazermos o processo do automar para entender, ler cada um desses assemblies aqui, supply, adders, produto, e a gente tem uma forma de fazer isso, uma forma bem simples. Ok? Agora, vamos tratar aqui das configurações da gestão de dependência. Vocês lembram que, durante o desenvolvimento, nós fizemos várias injeções de dependências, né, em vários sítios, e essas dependências elas precisam ser declaradas aqui, até porque o ASP.NET Core ele tem o container de injeção de dependência, mas ele não entende se a gente não declarar pontualmente as dependências. Então, para a primeira dependência que nós temos que fazer, declarar, é a de contexto, certo? Aliás, desculpe, eu esqueci até aqui de criar um método. Nós estamos aqui, estamos na classe, né? Mas nós temos que criar um método aqui, tá? E esse método vai ser estático também, tá? E ele sai um iService Connection, tá bem? E vai entrar aqui um iServe Collection que vai vir da program que nós utilizamos, porque esse método resolve dependência vai ser chamado lá no program, né? Então a gente vai lá, a gente faz a injeção do iService Collection e aqui dentro nós vamos tratar
tratar desses recursos aqui, tá? Ele está reclamando aqui porque eu esqueci de colocar aqui o return dos services ali. Mas muito bem, vamos avançar agora aqui com as configurações. E conforme eu falei, a primeira que nós temos que fazer é adicionar aqui o do AppDB Contexto, do nosso contexto, né? Obviamente, como é uma requisição HTTP, nós escolhemos aqui o escopo, que é o adequado, o tipo de injeção de dependência adequado para o cenário. Tá? Muito bem. E nós temos ali dois serviços que nós usamos para repositório e dois serviços para os services. Né? Então, nós sabemos que temos, temos do supplier service, o supplier repository, temos o product repository, temos o product service. Aqui a gente vai organizar por serviços e repositórios, tá bem? Reparem sempre que quando a gente se trata de essas injeções aqui, nós trabalhamos de forma abstrata, trazendo aqui a interface e a classe concreta, certo? Muito bem. E o que nos ficou faltando, né? Nos ficou aqui faltando o serviço de notificação também, né? Que precisa entrar aqui. Nós injetamos também em todas as classes, certo? Então é necessário aqui. Vou colocar aqui como others service, ok? Pode ser. Futuramente ainda a gente vai voltar aqui para adicionar mais um, que é a nossa cereja do bolo, né? Que é o Unity of Work. Nós já falamos disso anteriormente, né? E em algum momento aqui das nossas futuras aulas nós vamos implementar o Unity of Work e ele também vai ter que entrar aqui, certo? Ok. Então, diferente do Automapper aqui, que ele é construído de uma forma diferente aqui no construtor, e chamamos aqui o profile, que faz parte aqui do pacote da biblioteca do Automapper, o Dependency também ele vai ser chamado pelo método aqui. Tá? Então agora nós temos que ir para a classe Program para ver como é que isso vai se dar, certo? Nós já tínhamos visto anteriormente isso daqui, eu vou remover aqui já, aproveitar e remover esses comentários, certo? E para deixarmos mais limpo aqui nosso programa. E vamos então adicionar o serviço de AutoMapper aqui, tá bem? Ok, vamos colocar ele aqui. Então, builder, né, que da variável que nós tratamos do program, builder, service e add automapper, e aqui a gente faz uma configuração rápida, apontamos para o automapper config e está feito. Ele já consegue fazer a leitura dos assemblies aqui e atribuir os mapeamentos, certo? Muito bem. E o que também nos falta? Nos falta também acrescentar a resolver as dependências, né? Então, a mesma coisa, builder.service, ok? E nós chamamos aquele método que nós criamos lá, resolve, não é? Resolve dependência. E está feito, né? Automaticamente a gente já passa aqui via o Web Application, nós já passamos aqui a informação do iCollection para o Resolve Dependência, certo? Muito bem. A princípio é isso. Nós ainda vamos voltar aqui também. Vai haver outras configurações que vamos precisar aqui para o Swagger e outras coisas mais que precisaremos ajustar aqui no programa. Mas para já é isso que nós precisamos fazer. Vamos dar um build para ver se não deixamos nenhuma ponta solta. E tem. E tem aqui alguma coisa. Sim, umas chavetas a mais aqui. Exatamente. Exatamente.
Vamos fazer um build novamente. Opa. Ah, sim, é claro. Não vai buildar o projeto, porque nós, na aula anterior, nós tínhamos iniciado aqui a configuração das controllers, né, e precisamos avançar com isso. Vamos resolver isso na próxima aula. Até lá.